2 Timóteo no capítulo 1. Quero rapidamente abordar sobre 3 mulheres na Bíblia. Posso dizer 4, porque nesse primeiro texto refere-se a 2. 2 Timóteo capítulo 1. Versículos 3 até o 5, diz assim a palavra do Senhor: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Podeis assentar, queridos irmãos. O apóstolo Paulo está preso quando escreve essa segunda carta, e ele escreve a um jovem. É muito interessante o que é relatado nesse texto. Paulo, apóstolo do Senhor, preso por pregar o evangelho, escreve uma carta ao seu discípulo, um jovem, por nome Timóteo. E Paulo faz consideração dizendo que ora por ele noite e dia. É interessante essa forma de Paulo. Alguém preso, preocupado com a igreja, ora pela igreja, ora pelo seu discípulo. Irmãos, nós precisamos aprender com Paulo. O meu foco não é falar de Paulo, mas eu preciso frisar isto. Nós, como igreja, precisamos aprender com Paulo. Não ficarmos presos aos problemas, mas cumprirmos o nosso chamado, aquilo que Deus nos chamou a fazer. Paulo então ora por Timóteo, e ele diz o seguinte: lembro-me das tuas lágrimas. Isso nos faz entender que Paulo presenciou Timóteo chorando muitas vezes, e com certeza chorando aos pés do Senhor. Por isso que Paulo lembra das lágrimas do seu discípulo Timóteo. E ele diz: quando eu lembro dessas lágrimas, o meu coração enche de gozo. Você sabia, quando você está cheio de Deus, quando você está cheio da graça de Deus, o irmão que está do teu lado sente alegria? Quando você está cheio de Deus, cheio da graça de Deus, o povo de Deus também se alegra. É isto que Paulo está dizendo a Timóteo. Mas seguindo, Paulo continua dizendo: trago à memória, ou trazendo à memória, a fé não fingida que há em ti. Paulo está dizendo: eu sei, Timóteo, que você é um homem de fé, e você não tem uma fé fingida, você não é falso, você é um homem verdadeiro, você sabe em quem tem crido, você consegue transmitir uma fé verdadeira. E essa fé que há em ti, Timóteo, primeiro esteve na vida da sua avó. Olha que interessante. Esteve primeiro na sua avó Loide, depois na sua mãe Eunice. Irmãos, parece que a engrenagem funcionou perfeitamente. Exatamente isto que Deus espera que aconteça conosco. Exatamente isso que Deus espera. Recebi da minha mãe muitas orações. Sei que as orações dela ainda são ouvidas até hoje.
Eu posso dizer que muitos de nós só estamos aqui por causa das orações dos nossos pais. Somos frutos das orações dos nossos pais. Razão de nós estarmos aqui nessa noite, porque teve alguém que orou por nós, alguém que preocupou conosco. O texto continua, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Sabe o que eu vejo em Loide? Outros falam Loide, mas eu gosto de falar Loide. Loide e Eunice. O que eu vejo nessa avó e nessa mãe? Comprometimento com a palavra de Deus. Comprometimento com aquilo que pertence a Deus. Irmãos, os dias são tão difíceis. Se os pais nessa geração não tiverem cuidado, se não dedicarem tempo aos seus filhos, se as mães não dedicarem tempo aos seus filhos, pode ter certeza que o inimigo já tem um exército preparado para dedicar ao seu filho, para roubar do seu filho a alegria, roubar do seu filho a paz, roubar do seu filho a comunhão. Porém, Deus fala conosco nessa noite, porque também há um exército de Deus ao nosso lado. O Espírito Santo nos ensina, Ele é um Deus presente, é um Deus que está conosco. Nós não podemos relaxar em relação ao ensinamento aos nossos filhos. É muito interessante pensar nas crianças até os 7 anos, porque até os 7 anos você consegue dominá-lo. Você consegue assentar com ele, você consegue contar história, você consegue ler a Bíblia, você consegue ministrar as bênçãos, você consegue contar a sua história para o seu filho. E olha, meus amados irmãos, tem muitos pais que estão perdendo essa fase. Tem muitas mães que não estão entendendo o projeto de Deus. Estou vendo aqui a irmã Gleice que está grávida, já tem que começar a orar agora. Já tem que começar a ministrar agora. Pastor, mas é muito bebê. Começa a orar com ele. Começa a clamar a Deus. Começa a ler a Bíblia. Nós temos que entender, irmãos, que a nossa vida, nós somos frutos daquilo que aprendemos, daquilo que ouvimos, daquilo que comemos, daquilo que fazemos. Somos frutos disto. Nós precisamos entender que nossos filhos precisam chegar na adolescência cheios do conhecimento de Deus, tendo experiências com Deus, porque eles têm que estar preparados para enfrentar o mundo lá fora. Filho é como flecha, diz o salmista. Sabe o que é flecha? Flecha você carrega por um tempo. Flecha você leva na mão por um período, mas chega um momento que você lança a flecha. E depois de lançada a flecha, ela cai, ela segue o seu rumo por si mesmo. Assim são os filhos. Por um período nós carregamos os nossos filhos, por um período nós direcionamos os nossos filhos, mas chega um momento que eles caminharão sozinhos. Caminharão sozinhos. Por isso a palavra de Deus diz: ensine a criança no caminho em que deve andar, para que quando crescer não venha desviar deles. É muito bom. Domingo pela manhã, o pai, a mãe, vamos descansar até tarde. Tem criança pequena. Quando você descansa no domingo pela manhã, sabe o que você está fazendo com seu filho? Você não está ensinando a ele a importância de vir à casa de Deus e aprender da palavra de Deus. Nós somos frutos de uma escola bíblica dominical. Nós somos criados na escola bíblica. Quer descansar o domingo? Dorme a tarde inteira. Tem muitos pais que estão errando, porque fica na televisão na madrugada, da meia-noite, 1 hora, 2 horas, e depois quer que o filho seja uma bênção, quer que o filho sirva a Deus. Se toda hora que o filho olha para o pai ou para a mãe, o pai e mãe só se alimenta de coisa errada, só alimenta daquilo que não serve, depois quer que o filho sirva a Deus. Nós temos que entender que filho olha para nós, nós somos como espelho. Mãe é espelho.
Mãe reflete exatamente na vida do filho, e o filho fica de olho, não só na mãe como no pai. Se o pai faz coisa boa, o filho está sempre dizendo, meu pai é homem exemplar, minha mãe é mulher dedicada. Mas se os pais fazem coisa errada, o filho diz assim, não é tão ruim assim como as pessoas falam. Meus pais fazem tudo isto. Meus pais deitam tarde, fica na madrugada na televisão. Meu pai fica madrugada na internet. Por que eu não posso? Aí eu te pergunto, qual é o exemplo que você está dando? Qual é a preocupação que você está tendo com o seu filho? Qual é o exemplo que você está dando para que o seu filho siga no caminho do céu? Nós temos que entender, irmãos, que nós temos que povoar o céu. Deus nos dá filhos para povoar o céu. Deus não nos deu filho para povoar o inferno. Os filhos que Deus nos deu é para morar no céu. Bendito seja o nome do Senhor. Isso tem a ver com as minhas atitudes, como eu oriento, como eu ensino, como eu faço. Eu não posso brincar de ser pai. Eu não posso brincar de ser apenas alguém que tem um filho como um troféu. Não. Temos que lembrar de Ana. Ana, quando se apresentou ao Senhor, ela não apresentou um troféu. Ela disse assim, este é por esse que eu chorava. É por este que eu orava. Ana orou antes de ter filho. Ana orou pelo filho antes de tê-lo. É interessante, irmãos, nós entender que a oração pelos filhos, ela é de suma importância. Vanilton, melhora o retorno para mim. Nós precisamos entender que o que Ana fez, o que Eunice fez, deu certo. Sabe por quê? Fez o certo. Não adianta a gente pensar, eu vou plantar uma coisa e vou colher outra. Eu te pergunto, o que custa você vir para a casa de Deus junto com o seu filho, orientando o seu filho nos caminhos do Senhor? Será que isso te custa? Será que isto é pesado? Mais pesado é o fardo que o mundo quer colocar sobre o seu filho. Se nós não cuidarmos dos nossos filhos, tem um mundo todo preparado, à porta das escolas. Tem aqueles que estão ali para oferecer coisas, para maltratar os seus filhos. E sem se falar que até mesmo dentro de salas de aula é possível encontrar pessoas totalmente profanas, pessoas totalmente fora dos caminhos do Senhor, para levar os nossos filhos a um caminho totalmente tortuoso. Eu gosto de lembrar de Joquebede, irmãos. Joquebede, uma mãe que foi mãe num momento muito difícil. Eu falei de Eunice, falei de Lloyd, uma mãe de Lloyd, mães que ensinaram e que surtiram efeito. Falei um pouquinho de Ana, mas eu lembro também de Joquebede. O texto diz que uma mãe que concebe um filho num momento de confusão tremenda, onde o rei determina todo filho macho que nascer das hebreias será morto. Que situação difícil. Ser mãe é um momento tão especial, é um momento tão maravilhoso, é um momento de tanta alegria. E a mãe, ao receber o filho, é homem. Deus me deu um varão. E esta mãe, Joquebede, esconde o filho. Não é fácil esconder uma criança, irmãos. Ela conseguiu esconder por 3 meses. Ela conseguiu esconder o seu filho por 3 meses. Sabe por que eu vejo Joquebede? Eu vejo Joquebede uma mãe que recusa entregar o seu filho à morte. Mãe tem esse espírito. O que mãe puder fazer para defender o filho, ela faz. Ela morre junto. Vocês viram o que aconteceu com essas professoras agora? Esta professora morreu para defender alunos. Isso é papel de professor. Mãe é professora. Mãe faz o que pode para defender os seus filhos. Eu vejo Joquebede uma mãe que recusa entregá-lo à morte. As circunstâncias adversas
não mataram a esperança de Joquebede. O rei determinou que todo filho homem que nascer das hebreias vai morrer. Mas Joquebede disse: não, o meu filho não. Ela esconde o filho. É a primeira ação. Aí, meus irmãos, preste atenção. Acabando a bateria. Nós precisamos entender o seguinte: você não precisa apressar. Você não precisa apressar apresentar o mundo para o seu filho. Uma criança nasceu. Apresente a ela Jesus. Apresente a ela a palavra de Deus. Apresente a ela o culto doméstico. Apresente a ela a oração. Apresente a ela a leitura bíblica. Faça como Joquebede. Joquebede recusou. Se fosse nessa geração, diria: recusou entregar um celular. Tem pai, a criança é bebê, já está ensinando a manusear celular. Quanto mais você tardar essas coisas para o seu filho, melhor será para a formação do seu filho. Quanto mais você tardar essas coisas, será melhor para o seu filho. Precisamos entender a importância de levar a sério essas questões. Segunda coisa, o texto diz que ela, não tendo mais como segurar a criança dentro de casa, ela calafetou bem um cestinho. Sabe o que significa calafetar bem o cesto? Para colocar a criança, é proteger o filho contra as influências do mundo. Sabe quem protege a nossa mente? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Por isso o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Comece a ler a Bíblia. Jovem, leia a Bíblia. Leia de manhã, leia na hora do almoço, leia à tarde, leia à noite. Pastor, cabeça dói. Leia um versículo primeiro, depois leia 2, depois leia 5. Daqui uns dias você está lendo a Bíblia inteira. É necessário proteger a nossa mente com a palavra de Deus. E aonde que a gente aprende isso? É na infância. É na infância. Mães, em vez de você dar televisão como babá para o seu filho, assente com ela. Pastor, mas as vasilhas vai ficar sujo. Pastor, a casa vai ficar suja. Quem é mais importante? Que tem mais valor para você? São as coisas ou as pessoas? O que você valoriza mais será mais bem sucedido. Quando eu valorizo mais pessoas, pessoas serão mais bem sucedidas. Quando eu valorizo mais as coisas, coisas serão mais bem sucedidas. Entre coisas e pessoas, eu fico com pessoas. Pessoas são mais importantes do que as coisas. Seu filho é mais importante do que a sua casa. Seu filho é mais importante do que as louças. Seu filho é mais importante do que a televisão. Seu filho é fruto que vem do céu. É preciso calafetar bem o cesto, para que influências do mundo não penetre. O seu filho receberá sim palavras, setas do maligno, mas o cesto está bem calafetado. Você protegeu a casa, você protegeu a mente. Ministrar palavra de Deus na vida dos filhos é como calafetar o cesto. A água do mundo, a água suja do mundo não poderá penetrar dentro do cesto, porque você foi cuidadoso, você foi cuidadosa no calafetar o cestinho. Em terceiro lugar, ela não só calafetou os lados, o texto diz que ela cobriu o cesto com uma tampa. Filhos, não é para ser exposto ao mundo. Filhos, você ensina a eles o caminho de chegar ao céu, mostra o perigo do mundo, mas ele tem que estar protegido com a palavra, com o capacete da salvação. Tem mães que expõem os filhos. Tem mães que não conseguem guardar o segredo da família. Tem mãe que não consegue entender a importância da oração em família. Quando eu tapo o cesto,
é porque tem algo que é bem próprio da família. Tem algo que é segredo de família, e a gente tem que levar isso com muita seriedade. Temos que levar, porque há um inimigo querendo entrar, há um inimigo querendo matar, há um inimigo querendo destruir. Mas eu trago proteção quando eu ministro, quando eu ensino a minha casa a buscar o Senhor. Em quarto lugar, Joquebede diz assim: filha, já que nós estamos buscando um projeto de salvar nosso filho, você vai vigiar. Eu vou colocar o cesto na água, mas eu quero você como vigia. Um dia Deus me deu entendimento sobre as irmãs de Moisés. Deus me fez entender que nós, como igreja do Senhor, que conseguimos perceber a maldade do mundo em relação à educação nessa nação, nós precisamos estar de olho. Somos como as irmãs de Moisés, atentas a tudo aquilo que vem na parte da educação para tentar destruir as famílias. Há 5 anos atrás, os irmãos sabem que eu me enganjei de forma bem veemente para combater a ideologia de gênero, onde nós colocamos no plano municipal de educação de 12 cidades que estão, o nosso ministério está, nós colocamos uma emenda. Embora ano passado Gilmar Mendes fez cair aquela emenda, mas nós conseguimos por um período manter o plano municipal de educação dentro de uma visão, tirando fora a ideologia de gênero. Nós, como numa visão das irmãs de Moisés, são aqueles que estão de olho. O que está acontecendo lá fora? Tem gente que concorda com tudo. Tem gente que não consegue perceber a maldade do mundo. Há pessoas que não conseguem entender que nós somos sal. Igreja, nós somos sal da terra. Nós estamos aqui para temperar esse mundo. Esse mundo está cheio de maldade. Esse mundo é um mundo cruel. É um mundo que não tem dó. É um mundo que não interessa o bem-estar das famílias. Por isso Deus instituiu a igreja. A igreja é sal da terra. A igreja é diferente. A igreja consegue pregar a respeito dos projetos de Deus. Orientou a filha: acompanhe de perto. Mães, acreditem, Deus tem um propósito. Embora eu fale do momento, o momento é difícil, momento onde trabalham contra as famílias, mesmo assim, mães que protegem os filhos desde a infância, com a palavra de Deus e com a oração, eu creio que o propósito de Deus na vida dos vossos filhos serão cumpridos. Amém? Cumprirá nas vossas vidas o que o Salmo 91 diz: praga nenhuma chegará na tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se eu não crer nisso, que Deus é esse que eu prego? Se nós não cremos na palavra de Deus, por que pregamos? Eu creio na proteção de Deus, irmãos. Eu creio que Deus atende a sua oração. Eu só estou chamando-os a uma responsabilidade maior quanto ao compromisso com as coisas de Deus. Em quinto lugar, Joquebede confiou em Deus. Quando fazemos tudo quanto podemos, porque é o seguinte, aí entra aquele momento: eu já fiz tudo. Eu li a Bíblia com meu filho, eu orientei, eu orei, eu trouxe para a escola dominical, eu trouxe para a casa de Deus, e parece que o filho começa a se perder. Parece que vai soltando das mãos, porque chega um momento que parece que solta das mãos. Ainda assim, minha palavra a você, mãe: não desista do teu filho. A tua oração está registrada diante de Deus. O teu clamor está registrado diante de Deus. O Senhor o trará de volta. O Senhor o trará de volta. Quantos creem, glorificam o nome do Senhor. Joelho de pai e mãe não pode parar de dobrar. Joelho de pai e mãe, por isso que eu digo que preguiçoso não pode casar. Preguiçoso tem que ficar solteiro, porque depois que casa, casamento é para gente trabalhador. Casamento é para quem quer trabalhar. Nunca para de trabalhar. Quanto mais velho, mais trabalho.
quanto mais os dias vão, quanto mais vamos envelhecendo, mais o trabalho aumenta. Você ora pelos filhos, você ora depois pelos netos, e assim vai. É até que Jesus venha nos chamar. Nós precisamos orar pelos filhos, nós precisamos ministrar sobre a nossa casa. Assim eu vejo Joquebede, uma mãe que ela entende: se foi Deus que deu o meu filho, eu não vou desistir de confiar que Ele vai salvar o meu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Ontem eu disse à irmã Josefa, quantas angústias. Uma mulher que teve o privilégio de ver a 4ª geração dos seus filhos. Quantas angústias, mas quantas alegrias, quantos desafios Deus colocou para ela, e ela está de pé. Ele está aqui para cear conosco nessa noite. Sabe por quê? Deus tem sido com a irmã Josefa. O Deus da irmã Josefa é o Deus de cada mãe que está aqui presente. Aleluias. O Deus que servimos, irmãos, Ele não nos desampara, Ele não nos deixa só. Nós não podemos parar na nossa caminhada. Cada situação que acontece é Deus nos convidando. Tem que orar mais, tem que jejuar mais, tem que ler a Bíblia mais, tem que ser mais dedicado às coisas de Deus, porque a igreja do Senhor, ela tem um alvo. Eu quero um dia entrar no céu, eu quero ouvir o meu nome. Aleluias. Mas eu quero ouvir o nome da minha esposa. Então eu quero ouvir o Senhor dizendo assim, eu não sei como será, quero apenas parafrasear. Eu quero ouvir o Senhor Jesus dizendo assim: vem, vem, irmão Júnior Calais, junto com a sua esposa, irmã Vânia, com seus filhos, Ana Elisa e Micael. Eu tenho fé, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Para isso eu oro, para isso eu clamo, para isso eu estou buscando ao Senhor. Nós precisamos entender, esse chamado vai acontecer daqui uns dias. Esse chamado pode ser hoje. Eu não sei o dia, quando será, mas a minha oração, eu e minha casa, eu e minha casa, eu e minha casa, não é apenas eu e minha casa, eu e meus irmãos. Nós temos que orar, porque a oração move a mão de Deus. A oração muda o curso das águas. O Deus que servimos é poderoso para fazer além do que você imagina. Está difícil? Para Deus não há nada difícil. O Deus que servimos é o seguinte: a coisa está difícil e você está caminhando, meu Deus, mas está complicado. O dia que tornar impossível, Deus disse: agora é comigo. Porque o Deus que servimos é o Deus do impossível. Deus nos testa, Deus nos prova, mas pode estar certo, Ele não nos desampara. Ele é Deus conosco, é Deus presente, é Deus que vela pelas nossas almas, é Deus que vela pela nossa casa. Mães, não desanimem, não deixem de orar pelos seus filhos, não prostrem. O Senhor é convosco, o Senhor dos exércitos está convosco, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Coloca de pé. Eu quero orar não só pelas mães, primeiramente pelas mães, mas eu quero orar pelos pais como um todo. A responsabilidade não é apenas das mães, a responsabilidade é nossa, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. E você, quem sabe, pode dizer: a começar comigo. Tem gente que fica deixando: não, a minha esposa não está nem aí, pastor. Ei, você é marido? Começa, meu filho. Você é líder ou não é? Você é o chefe da casa ou não é? Aí a irmã diz: pastor, minha mulher não quer fazer. Ou ao contrário, a irmã diz: o marido não quer fazer. Lá na minha casa, quem era sacerdotisa era minha mãe. É ela que chamava, é ela que orava, é ela que assentava, é ela que nos guiava. Qual o problema? Avalie a sua casa. Se a sua esposa que tem esse dom sacerdotal, deixa ela tomar frente. Uma coisa é, não fica jogando desculpa no marido ou na esposa. Nós somos responsáveis diante de Deus. Curva a sua cabeça. Soberano Deus,
Eu te dou graças, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de te servir. Nesse dia em que se comemora o Dia das Mães, eu apresento as mães desta igreja, dando a elas, Senhor, sabedoria, dê a elas graça, dê a elas unção, dê a elas temor de Deus, quebra os laços do maligno contra as tuas filhas. Abençoa, Senhor, não só as mães, abençoa os pais, para que todos nós tenhamos graça, tenhamos temor de Deus. Eu peço a tua unção sobre esta igreja, em o nome de Jesus. Nós te rogamos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Podeis assentar.